Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17. E diz assim: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensino o que é útil e o guio pelo caminho em que você deve andar. Você já imaginou como seria a nossa vida se andássemos apenas pelo caminho que o Senhor indicasse? Como a vida seria mais fácil, não é? Seríamos poupados de tantos sofrimentos e certamente o caminho para a bênção seria mais curto. Diferente do que passou o povo de Israel rodeando uma montanha no deserto, porque foi desobediente e não quis seguir o caminho apontado por Deus de entrar e tomar posse da terra prometida. Existem vários caminhos, mas o versículo de hoje diz que existe um caminho que você deve andar. Você pode ver um monte de caminhos, mas existe um caminho que você deve andar. E somente Deus pode te guiar por esse caminho através do Espírito Santo. Como diz lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem por ele. Essa voz é do Espírito que nos guia, porque ele, mesmo habitando em nós, recebe as orientações divinas para nos levar pelos caminhos corretos. E Deus sempre está pronto a nos guiar. Sabe por quê? Porque somos como ovelhas desorientados e nós precisamos de um pastor que nos levará pelos caminhos corretos, senão nós morreremos no deserto. A ovelha é o animal que não consegue voltar para casa sozinho. Ele não tem senso de direção, nem senso de perigo. Qualquer predador consegue pegar uma ovelha rapidinho, porque ela é muito inocente. Ela não ataca, ela não foge, ela fica quieta. Ela é capaz de enfiar o seu focinho num buraco onde tem uma serpente. Ela é capaz de comer uma planta venenosa. Ela não tem noção de perigo e por isso ela se mete em muitas enrascadas e pode andar por caminhos errados. E por isso elas carecem de um guia, de um pastor, de alguém que as oriente. Da mesma forma é o povo de Deus. Nós precisamos que Deus nos oriente e Deus sabe disso. E por isso Deus sempre está apontando o caminho correto, sempre. Você vai ver Deus fazendo isso incansavelmente com o povo de Israel. No deserto a nuvem ia na frente porque o povo não tinha noção, não tinha senso de direção. Então Deus, ele sempre vai estar disposto a nos mostrar o caminho correto, porque senão nós vamos tomar a direção errada e nós vamos enfrentar muitos problemas e o distanciamento do próprio Deus que nos orienta. No livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 10, fala que Deus vai nos guiar neste deserto e diz assim: nunca mais terão sede ou fome, não sofrerão mais com os ventos quentíssimos do deserto, nem com o calor do sol, pois o Senhor que os ama vai levá-los mansamente às fontes de água fresca. Isso também nos lembra o Salmo 23, daquele pastor que guia suas ovelhas
até pastos verdejantes e águas tranquilas. Se não fosse Ele, jamais nós acharíamos este lugar de refúgio, de descanso, de pastagem, comida e água fresca. Se não fosse esse Deus, nós morreríamos no deserto da vida, tomando decisões erradas, uma atrás da outra, como muitas vezes nós temos observado algumas pessoas batendo a cabeça na parede de tanta decisão errada que toma. Então, nunca pense que você sabe o caminho. Nunca pense que você sabe tomar as decisões certas. Só Deus pode nos guiar pelo caminho que devemos andar. Como diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminho que ao ser humano parece direito, mas ao fim dele é caminho de morte. Quantas vezes eu e você pensamos que este era o caminho correto e no final a gente percebeu que nós tomamos a pior decisão e nós nos distanciamos do Senhor que estava apontando para outra direção. Quantas vezes nós saímos sem consultar o Senhor, sem perguntar, Senhor, é por aqui? Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, o Senhor acha melhor que eu faça isso ou aquilo? Você pode até planejar um destino, mas nunca o caminho. Você pode sonhar, mas você não pode direcionar os teus passos. Você pode estabelecer metas, mas permita que Deus te mostre a direção para alcançar seu alvo. Deus sempre será o melhor GPS. Deus sempre será o melhor GPS. Ele sabe o caminho mais curto e com menos empecilhos. Portanto, antes de sair de casa, pergunte ao Senhor por onde começar e qual o melhor trajeto, qual a melhor rota, para que você não fique dando voltas, para que você não sofra desnecessariamente, para que sejam poupadas tantas lágrimas, tantos desgostos, tantos remorsos, sabe? Tantas consequências ruins que passamos, que nós poderíamos não ter vivido se tivéssemos seguido o caminho que o Senhor apontou. Ah, Rogério, mas eu não vi qual o caminho que Deus apontou. Você nem consultou, você nem perguntou. Porque se você tivesse perguntado, se você estivesse esperado no Senhor, você veria a direção que Ele ia te mostrar. Se você não viu, é porque você não consultou, ou pelo menos não ficou esperando a resposta do Senhor e foi lá e resolveu. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente bate com a cara na parede. Porque Deus é quem sabe, Deus é que tem uma visão melhor, Deus é quem sabe o que o inimigo está fazendo e nos mostra um outro caminho para a gente confundir o diabo. Mas muitas vezes a gente fica nas mãos do inimigo porque a gente não quis escutar a voz de Deus. Existe um caminho certo por qual você deve andar, segundo a palavra de hoje. Existe um caminho certo por onde andar. E Deus sabe qual é esse caminho. Pergunta para Ele. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho. O Espírito Santo é a voz que nos diz, este é o caminho. Então deixa Deus te guiar. E você será muito abençoado e terá uma vida com menos sofrimentos se você seguir as rotas do Senhor. Ele já passou por esse deserto e Ele sabe qual é o melhor caminho. Ele não somente é teu guia, mas Ele é teu Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, o teu Deus. E Ele faz questão de te ensinar o que é útil, porque durante todo o caminho você vai aprender
o que é útil para você tomar as melhores decisões. E Ele também será o guia que vai mostrar o caminho que você deve andar. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor é um dos melhores guias. O Senhor até aqui tem nos guiado por caminhos de milagres. O Senhor sabe qual é a rota, o Senhor sabe o que o Senhor planejou para nós, o Senhor sabe o que é melhor e o Senhor quer nos guiar até essas bênçãos. Mas muitas vezes a gente dá meia volta, a gente se desvia para a direita, se desvia para a esquerda. A gente vai chegar àquilo que o Senhor planejou para nós, mas muita gente vai demorar, muita gente vai passar por caminhos tortuosos, caminhos que vão machucar os seus pés, caminhos que vão dar medo, caminhos em que eles serão assaltados, caminhos que o inimigo traçou para passarmos bem longe da nossa bênção. Mas o Senhor é um GPS divino, o Senhor volta a recalcular a rota e de onde nós estamos, o Senhor nos atrai e o Senhor nos chama de volta para o caminho. O Espírito Santo aponta e nos traz para a direção correta. Nós vamos chegar ao destino, mas nós poderíamos vir por um caminho mais curto, nós poderíamos entrar mais rápido na Terra Prometida. No entanto, é muito crente fazendo a sua vontade, é muito crente caminhando por caminhos que eles acham que é o correto. É muita gente sem te perguntar a direção, é muita gente como ovelhas que não têm um pastor, é muita gente espalhada onde nós poderíamos estar juntos com o mesmo propósito porque estamos indo para o mesmo lugar. Ajuda o teu povo, Senhor Deus, nos une através do Espírito Santo para que formemos um exército que marcha junto e para o mesmo destino. Orienta o teu povo, Senhor Deus, porque nós não sabemos dar o passo seguinte, mas nós cremos num Deus que vai apontando, nós cremos na tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós cremos que nós estamos com todo o céu à nossa disposição para nos orientar neste caminho rumo à Terra Prometida. Nós vamos sair hoje para resolvermos um monte de coisa. E nós queremos o teu direcionamento. O Senhor sabe o que é prioridade, o Senhor sabe o que é melhor para ser resolvido nesse dia. E nós colocamos esse dia nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.